Glória a Deus. E aqui também eu agradeço a minha riquíssima oportunidade, a qual o Senhor me concedeu nessa noite. E o pastor Vicente dá continuidade. Amém. Igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus, irmãos, e pedir que o Senhor nos abençoe nesse estudo da palavra do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai celestial, nos colocamos, Senhor, em sua santíssima presença, para te adorar, para te exaltar, Senhor Deus. Desejamos que o Senhor, nosso Deus, venha manifestar, Senhor, os dons do seu Espírito Santo nesta noite nas nossas vidas, para que nós possamos entender, compreender, Senhor, a tua vontade, Pai. Opere em nós maravilhosamente, me dê a sabedoria e a inteligência do seu Espírito para ministrar a sua santa palavra, Senhor. Espírito Santo, nos ensina nesta noite. Amém. Amém. Então, meus amados irmãos, hoje nossa doutrina é 15/10/2025, a partir das 19 horas o culto iniciou na nossa sede PRRCE. O tema da doutrina de hoje é o que convém e não convém. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém. Então, amados irmãos, o objetivo da nossa aula de hoje é manter a identidade cristã, servo de Deus, povo escolhido e separado, com temor, né? Então são bases, né? E princípios da fé cristã, né? A identidade, se identificar com Cristo, com a palavra de Deus, e a igreja do Senhor, a exemplo da nação de Israel, que é povo escolhido de Deus também, a igreja, que são todos os confessos em Jesus, também leva o nome de povo de Deus. E nós temos a palavra que diz que nós somos povo escolhido e separado. E uma das identidades do cristão, irmãos, é o temor a Deus, né? Na carta de Tito, ou a Tito, carta a Tito, né? Capítulo 2, versículo 14, diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Meus amados irmãos, esta palavra do apóstolo, que é a palavra de Deus, a Tito, dá uma definição muito importante, né, para a vida do cristão. Todo cristão aprende logo cedo que Jesus deu a vida para nos salvar, não é isso? E o sacrifício de nosso Senhor Jesus tem um grande propósito, ou o maior propósito na salvação, é remir. Remir é resgatar, é o mesmo que resgatar, é tirar o ser humano do pecado, da mão do inimigo, e tornar esse ser humano livre, né? Para viver como um cidadão terreno e muito mais um cidadão do céu, para remir de toda a iniquidade. E quando o ser humano é remido, é resgatado da mão do inimigo, do poder do pecado, inicia-se uma obra de purificação. E percebam que as palavras elas vêm na ordem: remido de quê? Da iniquidade, do pecado, e depois inicia a purificação, que é a limpeza. E o objetivo é que o Senhor Deus deseja um povo seu. Quando diz povo seu, é propriedade de Deus, somos do Senhor. E não só, mas também especial. E por sermos um povo especial, a palavra diz zeloso de boas obras. Então não dá para nós aceitarmos de forma nenhuma a graça de Deus
que não tem compromisso com a palavra dele, do Senhor, com a pessoa do Senhor Deus, não dá, porque o contexto, ou seja, lendo todas as Escrituras, tanto no Antigo como no Novo, nós vamos ver que o Senhor Deus, Ele nos chamou para ser povo seu, povo especial e de boas obras. Então, a graça que se anuncia, irmãos, sem compromisso com a palavra de Deus, com as verdades, os princípios de Deus, não é a graça de Deus, tá? Então vamos lá. Vamos ler em Levítico 18:3. Se o Diácono Tarcisiano colocar na tela, não sei se dá para ler ali, irmãos? Dá? Então tá ótimo. Quem está lá no final está lendo, então tá bom. O livro de Levítico, Antigo Testamento. O Senhor Deus diz assim: não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andeis segundo os seus estatutos. Os estatutos são as regras, forma de vida e de sociedade de outros povos que não é povo de Deus. Nós vivemos inseridos numa sociedade, o nosso país e o mundo, inclusive tem hoje as Nações Unidas, que muito das regras, dos estatutos, das normas estão de acordo com as Escrituras. Muitos países usam as Escrituras sagradas de Deus, tanto no Antigo como no Novo, para formar suas leis, né? Suas constituições. Mas quando algo na lei ou na Constituição não está de acordo com o princípio de Deus, com a vontade de Deus, a palavra do Senhor, seja lei, seja cultura, seja qualquer forma de organização social, o povo de Deus vai priorizar e vai se manter na palavra do Senhor, certo? Então isso é uma ordem do Senhor. Nesse caso aqui o Senhor não muda, irmãos. Ele quer que o povo dele viva observando primeiro os princípios de Deus, dele, do Senhor, tá? E o tema de hoje é o que convém e o que não convém a um servo de Deus. Nós temos as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo. Nós temos o Espírito Santo nos ensinando. O Senhor Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, nos ensinaria todas as coisas, né? Então, isso é muito importante que nós, como servos do Senhor, fiquemos alertas a toda forma de vida que nós vivemos como servos de Deus, se estamos alinhados com a palavra do Senhor, né? Porque isso, meus irmãos, é a vontade de Deus. Nós defendemos a salvação pela fé em Deus, que nos liga a Deus, certo? Não acreditamos que a salvação é unicamente pela observância da palavra do Senhor. Nós acreditamos que aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor, que a palavra de Deus está nessa pessoa, o Espírito Santo está nessa pessoa, essa pessoa vai ter interesse, vai querer, vai desejar conhecer e obedecer a Deus, porque é a obra do Espírito Santo. Mas não é pela obediência unicamente que o homem se salva, porque ninguém consegue obedecer. Se conseguisse, Jesus não tinha vindo. Mas isso não nos isenta das nossas responsabilidades como cristãos e servos do Senhor perante Deus e a sociedade. Aí no livro de Jeremias, profeta Jeremias, olha o que o Senhor diz: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios. Na Bíblia, quem é gentio? De outra nação, porque aqui a palavra é dirigida à nação de Israel. Nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Versículo 3 ele diz: porque os costumes dos povos são vaidades, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado.
Então, nem as questões morais que contraria ou que fere, ou que agride a vontade de Deus, nem a idolatria. Aqui ele estava falando mais da idolatria, de cultuar outros deuses, tá? A igreja cristã evangélica não adora a imagem de escultura. Todos que confessam Jesus não adoram mais, mas eles também acabam adorando a ídolos humanos, pessoas. Nunca, ninguém pode ser mais importante ou ocupar o lugar de Deus como prioridade, como Deus no nosso coração. Amém. Quem quiser comentar, perguntar, levante a mão, que nós gravamos a sua voz. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. O Senhor diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprendais a fazer conforme as abominações daquelas nações. Mais uma vez, essa palavra está sendo dirigida nesse momento que foi dito por Moisés, Deus falando através do profeta Moisés e do grande legislador Moisés, né? Mais uma vez o Senhor está se dirigindo à nação de Israel, povo de Deus, certo? Mas a igreja, os confessos em Jesus também se tornaram povo de Deus, como nós já lemos, né? Então assim, o fato de nós estarmos na graça, o Senhor Deus quer que sejamos exclusivos dele, moralmente, espiritualmente. A questão cultural tem que prevalecer a vontade de Deus. Enfim, a nossa vida tem que ser vivida na palavra de Deus, pela palavra e pelo Espírito, tá? Nem todas as práticas do mundo são erradas, né? Então assim, tem muita coisa no mundo, tem muita coisa no mundo, tem muita coisa que se faz no mundo que nós também, como cidadão aqui da terra, podemos fazer. Mais uma vez, o tema de hoje. Troca, pastor. Não. Isso aqui está completo. Você só tem 2. Mais uma vez, né? Para nós entendermos, né? O que convém e o que não convém a um servo de Deus neste mundo, certo? Isso é muito importante. Eu fico entristecido ao longo desses anos que sirvo a Deus, como muitos cristãos se alinham rapidamente a práticas indecentes e imorais do mundo, certo? Em nome de uma falsa liberdade, dominado pela indústria de uma falsa beleza. Aí Deus não quer ninguém desarrumado, desajeitado, mas os exageros que muitos cristãos se utilizam na sua forma de vida é condenado nas Escrituras por Deus, né? Agora, quem vai se salvar ou não, quem salva é Jesus. Mas é importante que nós tenhamos consciência de como nós devemos viver como servo de Deus. Então, nem todas as práticas do mundo, meus irmãos, são erradas, tá? O diabo chega às vezes na mente de alguém assim, né, e diz: na igreja você não pode nada. Mas é claro que podemos muita coisa, viu? Muita coisa. Parece aquela voz de Satanás lá no jardim do Éden. Chegou para Eva e disse: mas vocês não podem comer nada? Podemos, só não podemos comer de uma árvore só, que simbolizava Satanás. Nós podemos muitas coisas neste mundo, irmãos, mas nós temos que pedir ao Senhor Deus o discernimento, né? Discernimento é separar o que é de Deus e o que não é de Deus, o que convém e o que não convém a um servo de Deus, a um cidadão do céu. Porque tem crente na terra que quer viver uma vida tão diferente da vontade de Deus que não tem como ele ir para o céu, porque lá não vai ter as coisas que ele quer viver aqui na terra. Então, o céu não dá para ele, né? Eu lembro de uma irmã, em memória, a mãe do pastor Oliveira, que quase toda a saudação dela, ela terminava dizendo: eu aceitei Jesus para ir morar no céu. E eu também, amém, irmãos? Você também, nós aceitamos Jesus para ir morar no céu, enquanto não estamos aqui na terra, desfrutando do que convém e do que não convém. Então isso é muito importante. Nem todas as práticas do mundo são erradas, mas é necessário discernir
para identificar e rejeitar aqueles costumes que violam os princípios divinos, conforme a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, por muitos anos, era comum muitos cristãos dizer: a Bíblia é o meu manual de regra e de prática. Meu manual de regra e prática. A fé orientada pela palavra de Deus, a prática vivida na fé, orientada pela palavra de Deus. Depois que entrou um demônio ou demônios na mente de muitos, dizendo não tem problema sim, quando é contra a palavra de Deus tem problema, nós temos que nos arrepender, nos converter e entregar de verdade a nossa vida ao Senhor. Não caiam nesse engano. Eu estou dizendo assim porque eu estou falando para quem está presente e também para quem vai nos ouvir. Muito bem. Além de observar o que convém e não convém a um cristão, servo de Deus. Pode passar. Alerta. O alerta aqui, irmãos, é para evitar ser influenciado. Todo ser humano vive debaixo de uma influência, ou positiva ou negativa, ou que agrada a Deus ou que não agrada a Deus, ou que constrói ou que destrói, mas todos estão influenciados, de maneira correta ou errada. Muitas vezes nós tomamos decisões diversas na nossa vida, por uma influência certa e as coisas vão bem, quando por uma influência errada as coisas vão mal. Então cuidado com as influências. É impossível não ser influenciado, né? Mas sempre com alerta. É de Deus, o Senhor aprova, está escrito. Tem aqui pouquíssimos irmãos que aqui acolá mandam um áudio, mandam um vídeo, pergunta, tira dúvida. Isso é o ideal. Na dúvida, consulta a palavra do Senhor. Tem dificuldade de entender? Consulta quem entende e teme a Deus, tá? Muito bem, então o alerta aqui é para evitar ser influenciado por práticas que são consideradas ilícitas. Ilícita é que não é permitido, que o Senhor Deus não aceita, ou que contradizem a aliança com Deus, tá? Então nós vamos ler aqui, quando Jesus disse que o sangue dele que estava sendo derramado por muitos, para a remissão dos pecados, quando Jesus diz essa palavra, ele poderia ter dito por todos. Na verdade ele derramou por todos, mas ele disse para todo aquele que nele crê. E quando ele diz por muitos e não por todos, é porque nem todos vão aceitar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando o homem aceita o sacrifício de Cristo, no sentido de receber dele a maior bênção, que é o perdão e a libertação, a vida dessa pessoa é diferente. É diferente. Alguém certa vez me perguntou: quer dizer que é só eu aceitar que Jesus morreu e já está tudo certo, eu estou no céu? Eu disse: se você aceitar agora e morrer, você vai para a glória, mas se você tiver 1 minuto de vida, você tem que viver o que você aprender de Deus, procurar viver. Aí lá é que é complicado, porque tem umas coisas na minha vida que eu gosto, eu sei que não agrada a Deus, então é melhor que você se arrependa para você se salvar em Cristo, né? E a obra do sacrifício faz isso na vida daquele que recebe de todo o coração, e não é obrigado por força, não é a religião impondo, como alguns dizem aí, a religião impõe, a religião obriga. Não tem nada a ver, irmãos, não tem nada a ver. Se a obra não for do Espírito Santo, não dá certo, é só uma maquiagem, é só uma fachada. Depois cai o véu, cai a carapuça e se revela quem realmente é a pessoa que ainda está ali. Muitas vezes ainda não é uma nova criatura, porque não se libertou. Mas vamos avante. É necessário discernir, irmãos, para escolher as ações que são benéficas e não prejudicam a vida, a família ou a comunidade, mesmo que sejam lícitas ou permitidas. Então isso aqui é muito interessante, irmãos, porque eu posso fazer muitas coisas, os irmãos também podem fazer muitas coisas que
para a sociedade não tem nenhum problema. Há quem diga, a vida é minha, eu faço dela o que quero, está certo, mas a conta vem, as consequências vêm. Plantou, vai colher, meu filho. É assim, é a vida, é a lei da semeadura. Então, eu quero fazer certo, nós queremos fazer certo, eu quero acertar. Ó, irmão, toda arte exige aprendizado e treinamento. Todas as artes. Quem usa o arco flecha, por exemplo, né, que tem até campeonatos, eles treinam exaustivamente para acertar o alvo. E o nosso alvo é a vontade de Deus. E para isso, eu tenho que querer, obra de Deus, eu tenho que desejar, obra do Espírito Santo, glória a Deus, eu tenho que treinar, obra do Espírito Santo. Como é esse treinamento? Lendo, estudando, aprendendo, orando, sendo um bom ouvinte, e com o coração ardendo de desejo e de vontade de acertar, e estar dentro do propósito do Senhor. Então, se não discernir, irmãos, se não for um bom arqueiro, no sentido de ter uma visão correta, ter um alvo certo, não vai dar certo, irmãos. Então fica aqui um clamor ao nosso Deus, nos ajuda, Senhor, nos dá graça, nos dá força, nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Eu me lembro quando Josué disse, escolhei hoje a quem vocês querem servir, porque muitos naquele momento estavam servindo a Deus e a outros deuses, e o povo gritou, o povo de Israel, numa só voz, longe de nós, né, servir a outros deuses, mas estavam servindo, tinha deles até com deuses, outros deuses escondidos dentro das suas casas, porque fizeram alianças com outros povos, e tinha que aceitar os costumes, as idolatrias. Então, muito cuidado, irmãos, com as nossas amizades, com quem nós convivemos, os lugares que nós frequentamos, os ambientes. Talvez alguém vai me ouvir e possa dizer assim, então a gente tem que sair do mundo. Não, não é assim. Existe uma diferença entre eu me comunicar com as pessoas, pregar o evangelho, testemunhar, ou ter uma conversa normal, e conviver. Conviver é misturar-se muito. Daqui a pouco está influenciado pelo erro do outro, pela forma de vida do outro. Então, meus irmãos, vamos conhecer o nosso lugar na presença de Deus. Vamos pedir discernimento a Deus, de estar ou não num determinado lugar, o momento certo, né? Eu me lembro que teve uma certa festa de uma família minha, aqui no Ceará, e imploraram para mim ir, e uma dos familiares era crente. Olha, você vai chegar lá, você prega. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que o negócio era outro. Mal eu tive a oportunidade de ler um texto e comentar, e aquela bagunça, aquela desordem, eu pedi licença e me retirei. Nunca mais me convidaram para uma festa lá, porque não convém, irmãos, a um servo de Deus ficar num lugar de desordem, de bagunça, de palavrão, de bebida alcoólica, não. Se não tem respeito, alguém pode dizer, mas Jesus foi numa festa de casamento. Sim, foi, mas ele foi lá e foi respeitado e operou um milagre. Amém, irmão? Amém. As pessoas são livres, Deus deu liberdade às pessoas para elas fazerem da vida dela o que elas quiserem, mas um dia vão prestar conta, todos vão prestar conta, né? Então eu tenho que cuidar primeiro de mim, você tem que cuidar de você, temos que cuidar da nossa fé, da nossa vida, e deixar os outros nas mãos de Deus, que Deus venha guiar e dirigir eles, e na oportunidade que nos for permitido, nós vamos falar de Jesus, do amor de Jesus, né, da obra de Deus, vamos ensinar a palavra de Deus, as verdades de Deus, tá certo? Então, muito importante isso daqui, irmãos. A forma de vida que nós vivemos, irmãos, pode nos aproximar ou distanciar do Senhor. Então pense profundamente. Minha convivência, os lugares, o que eu uso, o que eu faço, glorifica a Deus? O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, diz: quer bebais, quer comais, fazei tudo para
a glória de Deus. Então, até comer e beber, irmãos, Jesus tem que ser glorificado na nossa vida, né? Pode passar. Eu queria que vocês falassem, perguntassem, comentassem, está aberto a palavra. Evangelho de Mateus, palavras do Senhor Jesus, Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado, ele disse, por muitos. Por que ele não disse por todos? Na verdade, a mensagem do Senhor para a humanidade é: todo aquele que crê será salvo, mas nem todos vão crer. Aí ele diz: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. É por isso que ele falou muitos, porque não serão todos salvos. Porque ele não quer salvar? Não, porque o ser humano, infelizmente, muitos não se deixam dobrar. Aí ele diz: para que Jesus derramou o sangue dele? Para nos remir dos pecados. Remir é resgatar, é tirar do poder de Satanás. Aí vamos para o Evangelho de Mateus 7, 22 e 23, irmãos. Olha o que o Senhor Jesus está falando, irmãos. E esses versículos, né, se a gente ler o contexto, a gente entende mais ainda. Mas esses versículos mostram, irmãos, que a humanidade, os seres humanos, serão julgados por Deus. Passará por um julgamento, né? Tem uns que dizem que morreu, acabou. Não acabou não, a vida continua. Jesus disse, eu creio. Então aqui ele diz assim, versículo 22: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E dizem assim: não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Percebam que quando Jesus não os reconhecem, eles querem até contra-argumentar o Senhor, querem mudar o juízo de Deus, mas o Senhor é justo e perfeito. Aí eles querem se defender, dizendo: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós operamos. Eles disseram assim, muitas maravilhas, não foi pouca não. Então, meus irmãos, tudo isso o Senhor faz na vida do povo de Deus, através do povo de Deus, do servo. Deus quer nos usar nos dons de profecia, nos dons do Espírito Santo. O Senhor quer e ordenou expulsar os demônios. O Senhor quer operar maravilhas, mas vamos entender uma coisa: profetizar, expulsar demônio, operar maravilha, não é garantia de que Deus está na vida dessas pessoas. Não garante a salvação de ninguém, amém, irmãos? Lembra, Jesus curou 10 leprosos. Quantos daqueles 10 curados voltou para agradecer? Só um. Sabe o que foi que Jesus disse quando você lê lá? Ele disse assim: só voltou um. Aí ele diz assim: e é gentil. Com certeza teve judeus que foram curados, mas só um gentil voltou para agradecer. Isso quer dizer, irmãos, que muita gente na terra serve a Deus por uma troca, serve a Deus como se fosse um investimento, um negócio, para resolver problemas. Não, o Senhor cura, liberta, faz maravilha, resolve nossos problemas, está conosco acompanhando tudo o tempo todo. Mas o que o Senhor quer mesmo é a minha alma, a sua alma. O que o Senhor quer mesmo é nos salvar. O que o Senhor quer mesmo nesta vida é nos preparar para estar na eternidade com Ele. Então isso tem que ficar bem claro nas nossas vidas. Alguém quer falar? Sim, Diácono Silva. Só da amada igreja na Santa Paz do Senhor Jesus. Pastor, lá no meu trabalho tem 3 evangélicos, graças a Deus. Eu sou um deles e tem mais 2 moças, cada uma seguindo a denominação que a sua igreja passa. E uma delas disse assim, a gente estava falando da palavra de Deus, e eu disse que eu abominava em relação à bebida. Ela disse assim, eu lembrei porque o senhor falou do casamento e que Deus operou um milagre, e no caso foi o vinho. Eu disse, mas Josi, ela disse, mas Silvio, Deus fez o vinho
operou o vinho naquele casamento, e você acha que o vinho não tinha álcool, eu disse, então você concorda com a bebida? Deus não abominou, segundo ela, Deus não abominou a bebida, o álcool, ele abominou a embriaguez. Ele disse, se você se sente confortável bebendo um gole, que aquilo ali não vai te deixar bêbada, você vai ficar em comunhão com Deus, aí é com você e Jesus Cristo. Aí eu gostaria de estar lhe passando isso aí, e o que é que o senhor acha dessa situação? Amém. Olha só, quem já ouviu falar dos alcoólatras anônimos, né? A bandeira número 1 deles, o primeiro passo deles é evitar o primeiro gole. Ninguém se torna alcoólatra sem o primeiro gole, certo? O vinho que Jesus transformou ali, ele tinha álcool sim, mas era o álcool da própria uva, e não era uma quantidade de álcool, né? Como se faz hoje, tá? Então era diferente, tá? Era diferente, e era uma questão também cultural, mas a Bíblia condena a bebida forte, que é uma bebida com muito álcool, é uma quantidade de álcool para embriaguez sim. Aí essas pessoas, elas querem justificar a aceitação da bebida com álcool por causa do vinho. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, certo? Agora, eu me lembro que eu fui almoçar num restaurante em São Paulo com a minha esposa. Eu falo isso porque aquilo marcou a minha vida. Eu era viciado em cerveja, né? Inclusive, quando eu fiquei noivo, no meu noivado com ela, ela disse assim: eu quero lhe pedir uma coisa para a gente se casar. Eu digo: o que é? Que você largue a cerveja. Eu digo: então não tem casamento. E era a mulher que eu amava e ainda amo. Depois eu fiquei pensando: olha a loucura, meu Deus, ia perdendo a esposa, a mulher dos meus sonhos, né, por causa de cerveja. Aí eu disse: se não for com cerveja não tem casamento. E aí ela disse assim: então vai com cerveja e tudo. E depois que eu me casei com ela, não coloquei mais um gole de cerveja na minha boca. E então eu estava almoçando com ela no centro de São Paulo, num restaurante. Quando a comida foi colocada na mesa, que eu me servi lá no self-service, botei na mesa, que fui orar, o Espírito Santo disse: tem cerveja. Aí eu acho que é a minha cabeça, né? E aí eu chamei o garçom lá e perguntei: como é que é feita essa comida, essa carne? E ele falou de muitas coisas. Eu digo: não, parece que está faltando uma coisa aqui. Chama aí conversa com o cozinheiro. Aí ele voltou e disse: eu esqueci, tem cerveja. Eu digo: pô, então tira a carne com cerveja e traz uma sem cerveja. Será que se eu comesse aquela carne, eu ia pecar? Eu ia me embriagar? Claro que não. Mas depois eu entendi que o Senhor Deus sabia que eu não poderia provar da cerveja, que eu ainda estava no processo de libertação. Porque vai que eu como a carne e dá vontade de comer cerveja pelo sabor da carne, e aí eu ia tomar uma cerveja que daqui a pouco estava bêbado. Então, Deus não quer a bebida alcoólica na vida do crente. Não vos embriaguei com o vinho em que há contenda. Não tem jeito, irmão. Quem começa bebendo, eu sei o que é isso. Eu já bebi de ficar quase morto inúmeras vezes. Meus irmãos, não dá certo. Aí fica esses crentes querendo defender isso daí. Meu irmão, tem tanta bebida boa para beber, sim ou não? Quanta bebida boa, sem álcool, inclusive o suco de uva, né, que a gente usa, esse suco puro, né? Eu passo uma semana, né, ou 10 dias tomando um pouquinho, que eu gosto, entendeu? Mas não é a bebida alcoolizada, é gostoso, né? Mas eu gosto de um vinho, então toma suco de uva, que é melhor, deixa o álcool fora, amém? Aí, Diácono Silvio, irmãos, a melhor resposta é essa: eu prefiro sem álcool, amém? E tem crente se embriagando, viu, irmãos, hoje com essas conversas aí. E quem já foi dependente de bebida alcoolizada, isso é uma armadilha.
Não entra nessa, não aceita essa. Você diz assim: não, eu tenho muito que beber. Olha, eu tive que tirar da minha vida o refrigerante que eu gostava tanto, que me fazia mal, e tive grandes melhoras devido aos produtos químicos. Imagina a bebida alcoólica. Tá bom? Tá bom, Diácono Silvio? Tá sério. Vamos lá. Versículo 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Olha que coisa terrível, irmão. Jesus está dizendo para quem? Para quem era usado em profecia, para quem expulsava demônio, para quem fazia maravilhas. Deus faz isso? Faz. Mas tem os imitadores, amém, irmãos? E aí a pergunta é: então quem é que está operando? Deus aqui não é. Deus aqui não é, Ele não está lá, porque Deus disse para eles: eu nunca vos conheci. Claro que Deus conhece os bons e os maus, claro que Deus sabe quem é eles, mas para entrar no céu não, amém, irmãos? Isso é sério, irmãos, isso é sério. Então não vamos confiar numa graça, que eu não tenho um compromisso com as verdades de Deus, que eu não tenho temor, porque tem gente que faz dar risada, irmão, zomba de crentes que estão procurando viver, né, conforme os padrões de Deus, tá? Já teve gente que veio aqui nessa igreja aqui, de forma indecente e imoral, para tentar me envergonhar a igreja. Não, se depender de mim, não participa. Amém? Porque nós temos que ser exemplo e modelo, irmão, de Deus, né? Não só de fachada, de verdade. Mas vamos lá. Então é muito duro. Nunca vos conhecis. E ele diz mais: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É todo tipo de pecado. E o que é pecado? É o que desagrada a Deus. Aí Deus vai ver quem peca por fraqueza, por ainda não entender, ainda não conhecer. Mas Deus conhece quem é rebelde mesmo, que não quer aceitar. Deus sabe, tá? E ninguém confie na misericórdia de Deus para viver brincando com a palavra de Deus e vivendo de qualquer jeito, que você está essa pessoa está no caminho da perdição, conforme Mateus 7:23. Vamos avante. Liberdade com compromisso ou com responsabilidade, essa é a verdadeira graça, amém, irmãos? Quem está na graça de Deus, irmãos, ele é temente a Deus, a palavra de Deus. Ele quer saber a vontade do Senhor, ele quer agradar o Senhor. Não estou falando de estado de perfeição, nunca, jamais, mas de uma pessoa que tem o temor do Senhor na vida dele. Ter a liberdade de fazer algo não significa que se deve fazer. Então, a verdadeira liberdade, meus irmãos, não é fazer o que quer, amém? Como o mundo e os espíritos enganadores dizem: você é livre. Mas a mesma palavra de Deus diz: não dê ocasião à liberdade, não use da liberdade em Cristo para dar ocasião ao pecado. O que é isso? Eu sou livre em Cristo, nós somos livres em Jesus Cristo, irmãos, mas essa liberdade é para fazer o que convém a Deus e que glorifica a Deus. Como eu já vi crente que saiu daqui dizer: agora eu sou livre, Deus me livre, ali eu não aguentava não, ali não tem condição não. Por quê? Que liberdade é essa? Tudo isso, irmãos, nós estamos preocupados com a vontade de Deus. E Deus ele disse assim: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Mas a mesma palavra do Senhor diz: e de ensinar todas as coisas que eu vos mandei. Então aquilo que nós aprendemos, irmãos, de Deus, da palavra, nós temos o dever de ensinar, de transmitir, tá certo? Muito bem.
Então, não vamos confundir liberdade em Cristo, irmão, para viver de qualquer jeito, tá? Não vamos. É necessário discernir, separar as coisas. Se a ação é apropriada e benéfica, pensando primeiro em Deus. Porque se nós formos administrar a igreja de Deus, se nós formos ensinar e aconselhar, querendo agradar as pessoas e desagradar a Deus, nós estamos perdidos, tanto quem ensina como quem está ouvindo. O que eu tive que fazer ao longo de alguns anos foi mudar a maneira de trabalhar certas questões que confrontam mais as pessoas. Não jamais em público, para não envergonhar ninguém. Deus não tem esse objetivo. Mas chamar para conversar, instruir, certo? É assim. Porque o objetivo do Senhor é que as pessoas entendam, compreendam e que elas lutem, né, com orações, com clamor a Deus, com busca no Senhor, para de fato servir a Deus, né, como Ele, o Senhor Deus, deseja de nós, tá bom? Muito bem. Gálatas 1:10. Olha o que o apóstolo diz, irmãos. Porque, olha bem, são palavras, irmãos, que nos dá muita segurança de poder ensinar e falar. Ó. Porque persuado eu, esse persuado é convencer alguém. Porque persuado eu agora, a homens ou a Deus? Olha como isso é interessante. Estou indo buscar minha filha no curso. Amém. Porque persuado eu, a homens ou a Deus? Esse persuado Paulo estava dizendo, eu estou pregando, eu estou ensinando, para ganhar homens para mim, para minha religião, ou para Deus? Porque muitos hoje trabalham um sistema de igreja pensando muito mais em juntar gente e levar as vantagens. Aí ele diz, ó, ou procuro agradar a Deus ou a homens. Aqui tem um ponto que eu também quero colocar que é importante. Muitas pessoas, pregadores, inclusive tem alguns na internet que dá náuseas de humilhar, de agredir as pessoas, de destratar as pessoas, e nos púlpitos também das igrejas que eu não aceito, porque Jesus não trabalhou assim, nem trabalha assim, nem o Espírito Santo assim, tá? Aí eu já vi pastor dizer assim, a porta, se você não gostou, a porta da rua é a serventia. Rapaz, em nome de Jesus, isso não são palavras de um pastor, de um líder, de um povo, não é assim não, irmão. Paulo era chorar, jejuar, sacrificar e chorar, gemer. Ele até diz assim, que ele sofria pelos irmãos com dores de parto. Quando uma mulher está dando à luz, uma criança, né, é uma dor que parece que vai morrer. Mas quando a criança nasce, é aquela alegria, aquela festa, né? Aí passa um tempo, é traumatizada da dor, mas daqui a pouco quer de novo passar pela dor, né? Então essa é a posição de um homem de Deus. Não é sair atropelando, ferindo, agredindo as pessoas. Isso não muda a vida de ninguém, irmãos. Não é assim. Agora a verdade ela tem que ser dita com sabedoria, né? Pedir a Deus o momento certo, a maneira certa. E é isso que eu tenho procurado, eu peço a Deus que me dê essa sabedoria sempre. Aí ele diz, procura agradar a Deus aos homens. Nossa missão dos ensinadores, dos pregadores, é a vontade de Deus em primeiro lugar. E a dos homens que tiver no propósito de Deus, certo? Eu me lembro que um líder da nossa igreja, certa vez, um pastor, dirigente de uma igreja, ele não se identificava muito comigo, né? Devido ao sistema, e um dia ele chegou assim, eu parado assim, ele chegou na porta do carro e disse assim, pastor, me diga uma coisa, eu conheço dois tipos de pastor, um é de Deus e o outro é dos homens. Aí eu disse, sim, o que é que você quer dizer com isso? Não, porque eu sou de Deus, eu não agrado a homem. Eu digo, tá certo, pois eu também sou de Deus, mas o Senhor manda eu tratar bem o povo que Ele confiou nas nossas mãos, e você precisa mudar com as suas grosserias dentro da igreja, senão você não pode estar na frente de uma obra. Foi isso que aconteceu, não suporta, e Deus não aceita, e não prospera, irmãos, porque Deus não nos chamou para bater, inclusive a palavra do Senhor diz, ó, lembre que o servo é do Senhor,
Então essas coisas precisam também estar claras em nossas vidas, como pastores, líderes, ensinadores, pregadores, né? Tá bom? Aí ele diz, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo também estava falando aqui dentro de um contexto da forma como ele servia antes de conhecer Jesus, que era pela lei, era pela letra. Pecou, morre, mata, apedreja. Não, irmãos. O Senhor Jesus disse que desejava, e Deus deseja, que os homens entendam o que Deus diz, ó, quero misericórdia. Tá bom? Então são coisas, irmão, que a gente tem que ter um equilíbrio, né? De como lidar com tantas diferenças, né? Sem contudo faltar com as verdades de Deus com a sabedoria de Deus, do Espírito Santo. Ações prejudiciais, meus irmãos, não se deve fazer o que torna a vida impura. Qualquer ação, irmãos, que está relacionada à impureza, comportamento, prática, nós temos que lutar contra e não está em nossas vidas. Mancha a trajetória, irmãos. Isso fala do péssimo testemunho, né? Desonra a família ou agride a comunidade. A comunidade aqui é o povo de Deus. Eu já vivi tempo na igreja, irmão, quando tinha pessoas que iam pregar, eu e outros também ficavam orando ali, Senhor, dá sabedoria, porque ali ia ser uma metralhadora atirando para tudo quanto é lado, irmão. Pessoas se levantavam e iam embora. Meu irmão, isso não é evangelho. Não é assim que nós ganhamos as pessoas para Jesus, pela palavra e pelo Espírito de Deus. Amém. Propósito da escolha. As escolhas, meus irmãos. O que devo e o que não devo. O que convém e o que não convém. O que agrada, o que não agrada. O que realmente é bom e o que não é bom. Sempre procurando a direção de Deus. A escolha deve considerar o que edifica. Então, assim, tudo na nossa vida, meus irmãos, nós temos que saber se edifica, se constrói, tanto socialmente, na vida secular, como na igreja, em tudo na nossa vida. E aqui entra uma coisa muito importante, irmãos: o desperdício do tempo com coisas que não acrescentam nada. Quer fazer um teste? Que aqui eu faço comigo. Você acordou, fica observando você mesmo, eu mesmo, o dia. O que foi que eu fiz? O que isso que eu ouvi, que eu li, que eu fui e vim, que eu estive lá e aqui, o que é que isso acrescenta à minha vida? Financeiramente, intelectualmente, materialmente, familiar, amizades, igreja, fé, Deus. O que é que isso acrescenta na minha vida? Certo? Então, a escolha deve considerar o que edifica e não apenas o que é permitido. Porque tem muita coisa que nós queremos e desejamos, irmãos, que não é bom para o próximo, não é bom para a comunidade. Aqui na igreja a gente faz reuniões para conversar entre nós, pensando na coletividade. Tem pessoas que pensam em fazer alguma coisa, mas ele não pensa na coletividade. E aí, quando lança aparentemente uma coisa boa, começa uma confusão na igreja. Tem um pensamento errado que diz assim: não, só pode ser como o pastor quer, como a pastora quer, como o irmão, a irmã quer. Não, não é verdade. Mas Deus coloca liderança para organizar e equilibrar as diferenças de ideia, de pensamento, tá certo? E a gente vai se acertando, se ajustando, né? Tá bom? Pensando em quê? Na edificação, em construir, em ter uma obra bonita, bela, né? É isso. A intenção é evitar ações que possam ser desrespeitosas. Então, irmãos, guarde isso, que eu luto para guardar isso no meu coração. É qualquer relacionamento, é qualquer convivência, quando falta o respeito, acabou. Amém? Acabou. Coisa mais preciosa nos relacionamentos é, acima de tudo, o respeito.
Inclusive, na palavra de Deus diz assim, ó, considere o outro superior a si mesmo. Considere o outro superior a si mesmo. Em que sentido isso, irmãos? Não é porque eu sou o pastor, porque eu sou o líder, porque eu sou o esposo, porque eu isso, porque aquilo, eu estou numa posição às vezes hierárquica ou enfim, de ordem, de organização acima de outra, que eu vou passar por cima, eu vou atropelar, de forma nenhuma. Chama, vamos conversar, vamos dialogar, vamos encontrar um entendimento, uma saída, vamos encontrar uma solução. Esse é o espírito de paz que tem que dominar os nossos corações. Nós estamos vendo o mundo mergulhado num caos muito grande de guerra, tudo em nome do poder, da ganância, né? E aí quando eles veem que a coisa vai ganhar proporções ainda mundiais, aí eles recuam, eles se reorganizam, mas aqui dali é em nome de uma falsa paz, porque na verdade eles estão defendendo seus interesses, mas ainda bem, né? Ainda bem que não são tão loucos, né? A intenção é evitar ações que possam ser desrespeitosas. Nunca falte com respeito. Por mais razão que você tenha, se eu faltar com respeito, eu perco a minha razão, o meu direito. O meu direito começa quando termina do outro, amém? Então vamos ter cuidado. Nós já tivemos perdas, prejuízos de obra, de trabalho, de convivência, por causa da falta de respeito. Marcos 10:44, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de... Olha aí, Jesus disse, no reino de Deus é assim, você quer ser grande, seja o que mais serve. Mas como tem gente perdida na igreja por conta disso, porque ele começa a ter habilidade numa coisa, noutra, começa a desenvolver isso e aquilo e já se acha, né? E a gente se perde quando a gente pensa que realmente é alguma coisa, né, irmão? Que nós não somos nada mesmo, é pó e cinza, né? Muito bem. Ações desrespeitosas, prejudiciais ou que causem mau testemunho. Essa semana mesmo eu recebi um artigo aí de uma igreja, irmão, uma obra despedaçada, uma confusão enorme, por não saberem administrar os problemas. Então nós temos que aprender todo dia a lidar com os problemas, né? Que não é fácil. Amém, Tarcísio? Terminou? Não, ainda tem. Aplicação. Se aplica a diversas áreas da vida, viu, irmãos? Convém ou não convém? É lícito ou não? Aplicação, se aplica a diversas áreas da vida, como a escolha de companhias, cuidado com as companhias, os lugares que nós vamos. Vamos pensar se acrescenta algo à nossa vida, se não está, e situações que nós vivemos, diversas, né? Incentivando o abandono do que não contribui para o crescimento pessoal e o alcance de objetivos. Então é isso que nós temos que buscar, meus irmãos, o crescimento pessoal. Esse crescimento não é competição, ser mais ou melhor do que ninguém, mas é o desenvolvimento pessoal, tá? E Deus quer que todos cresçamos. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus, tá, meus irmãos? Então eu peço ao Senhor Deus que te ajude e me ajude. Nós temos aqui muitos estudos, muitos ensinos, muitas doutrinas, escolas bíblicas, mensagens também pregadas, tanta coisa maravilhosa, irmãos, para nós vivermos uma vida alinhada com Deus, na vontade de Deus, no temor do Senhor. Que o Senhor Deus me ajude e te ajude, em nome de Jesus, tá bom? As palmas engrandecem o Rei Jesus, glória a Deus. Amanhã, meus irmãos, tem as visitas nos lares, tá bom? Os irmãos conversam com a diaconisa Cícera, que é a responsável pela organização das visitas, tá bom? E na sexta-feira, nossa campanha de oração, Jesus salva a minha casa, salva a minha família. Venha orar, vamos clamar pela família.
Também na quinta-feira à tarde tem o Google Meet, que é o círculo de oração virtual ali na internet. Os irmãos recebem, quem quiser recebe o link, clica no link. A irmã Diaconisa Lúcia Vidal, que é a responsável, autoriza, você entra na sala lá virtual, a pessoa se vê, se ouve, louva, participa, é uma bênção. Quem desejar participar e não está no grupo, me avise que a gente manda o link para você, mas o link vai para o grupo de membros, vai para o grupo de círculo de oração, tá? E a gente pede que quem puder participe, que é uma bênção, em nome de Jesus, tá certo? Sábado nós não temos, sim, sábado nós temos às 16 horas o culto aqui com as crianças, tá bom? Às 16 horas, tá? Então, falem com a irmã Diaconisa Vera, a irmã Diaconisa Liduína, que estão responsáveis pela organização. Quem puder fazer uma contribuição financeira ou doação de brinquedo, de alimento, fale com elas duas, né? No zap privado, tá certo? Se quiser mandar também um pix lá para ajudar, faça isso, que tudo que vier será bênção para a festa ficar melhor ainda com as crianças, né? Tá bom? E os pais estão convidados, os irmãos que puderem estar aqui dando apoio, até mesmo obreiros, né? Que puder esteja aqui para dar o apoio aí na portaria, na segurança, tá bom? Que Deus abençoe, tá? E domingo nosso culto de louvor e adoração a Deus, 8 da manhã, oração, a consagração de 8 às 9, e à noite o culto na organização das senhoras, culto de louvor e adoração a Deus. Fique de pé, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus as bênçãos dele nesta noite, em nome de Jesus, tá bom? Oremos a Deus. Sim, o pastor Adriano justificou a ausência dele, não está bem de saúde, teve uma queda na pressão arterial, vamos pedir a saúde dele em nome de Jesus. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor Deus, por estar na sua presença, aprendendo mais de Ti, Espírito Santo, tudo que nós ministramos aqui, em Teu santo nome, Senhor, que o Senhor venha continuar falando e operando nas nossas vidas, para que nós possamos realmente dar frutos, meu Deus, que glorificam ao Senhor Deus, que traga, meu Deus, bem-estar, crescimento, desenvolvimento ao Teu povo, à Tua igreja, à Tua obra, meu Deus, lança por terra toda a obra do inimigo, desfaz os embaraços, desfaz, Senhor, toda seta maligna, quebra, destrói, Senhor, toda arma preparada contra nós, contra o Teu povo, meu Senhor, nos dê a graça do alto, a sabedoria do alto para entender, compreender, manifesta os dons do Teu Espírito na nossa vida, de sabedoria, de inteligência do Teu Espírito, Senhor, de discernimento, para que nós possamos tomar decisões acertadas, escolhas acertadas, meu Deus, que possamos ver resultados, meu Deus, pessoal, familiar, no trabalho, na obra, na igreja, em tudo, Pai. Ó Senhor, continua abençoando a cada um de nós, o Teu povo na terra, Senhor. Nós oramos, meu Deus, também pelo pastor Adriano, Senhor, pela saúde dele, meu Deus, vem repreender todo o problema cardíaco, Senhor, opera maravilhosamente, dá saúde do Teu filho, abençoa o Teu filho, livra de todo mal, abençoa todos nós com saúde, com livramento. Olha para aqueles que estão enfermos, estão clamando pela cura, pelo milagre, pedimos, meu Deus, a recuperação completa do nosso irmão Flávio, Senhor, abençoa ele com saúde, abençoa também a sua família, irmão Consuelo, irmão Mateus, opera na vida desta família, da irmã Neta também, meu Deus, tem misericórdia do Felipe, da Renata, abençoa todos ali naquela propriedade, ó Pai. Olha, Senhor, também para o Orlando, Senhor, opera na vida do Orlando, dá a saúde do Orlando, ó Pai, dá a ele a graça, o poder do alto para ele vencer, meu Pai, todos os transtornos que ele está vivendo, toda luta que ele está passando, dá vitória ao Teu filho, abençoa a sua mãe, irmã Maria das Dores, opera na vida dela também e de toda a família, guarda aquele lugar, não deixa que nenhum mal aconteça aos Teus filhos ali, Pai amado, e abençoa para eles estarem na Tua casa. Peço a saúde também da irmã Núbia, meu Deus, e de todos na sua casa, repreende todo mal. Olha para os demais, meu Pai, que estão clamando e pedindo, abençoa também, meu amado Deus, nosso irmão Demis, Senhor, a Morgana, Senhor, abençoa, Senhor, a todos que estão ainda sofrendo, ó Pai, porque é uma dor, meu Deus, que só o Senhor mesmo para curar, só o Senhor mesmo para ajudar, consolar, confortar, opera maravilhosamente, que a Tua paz celestial venha reinar nos corações dos Teus filhos, e eles possam, meu Deus, estar de pé na Tua presença, fisicamente, e cuidar das suas famílias, em nome do Senhor, Pai, nos abençoa.
Amém. Senhor, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, Senhor. Nos livre de todos os males, Senhor, das doenças, das enfermidades, da violência. Guarda a nossa casa, o nosso lar, na hora do nosso repouso, Senhor. Não deixa que o mal chegue a nenhum de nós, Pai. Tem misericórdia de nós e nos abençoa. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, com a igreja de nosso Senhor, em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.